bom dia. O programa Diálogo Plural de hoje vai tratar de um assunto um tanto polêmico, o socialismo. Para falar sobre este assunto, convidamos o professor Marco Antônio, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, professor. Bom dia, Rebouças. Professor, o que é realmente o socialismo, para a gente explicar, ficar um pouco mais claro para o nosso telespectador, o socialismo e a diferença assim, rápida das outras ideologias, como o capitalismo, o comunismo? Bem, o socialismo realmente é polêmico, eu diria não só um tanto, mas bastante polêmico, porque é uma ideologia que desperta paixões. Há aqueles que são favoráveis ao socialismo, portanto aderem a essa ideologia e com isso passam a defender essa causa. E há aqueles que são contrários ao socialismo, por aquilo que ele prega, pelas suas ideias, e aí passam a criticá-lo tanto na teoria como nas suas formas concretas ou históricas que surgiram no século XX. O socialismo, na verdade, deve ser pensado no plural. Não existe o socialismo, existem vários socialismos, mas o mais conhecido, o mais reconhecido, é aquele que surgiu a partir das doutrinas ou das ideias de Marx e Engels, dois pensadores do século XIX, que teorizaram a criação e a constituição e o desenvolvimento da sociedade capitalista e também fizeram uma crítica a essa sociedade, apontando, entre outras coisas, que ela se baseia na desigualdade, que ela é uma sociedade irracional, que ela é uma sociedade desigual, portanto, e tentaram propor uma sociedade que fosse igualitária, justa e desse a cada um conforme o seu trabalho. E qual a diferenciação, digamos assim, para o capitalismo e para o comunismo? O socialismo se diferencia do capitalismo por diversas razões. Eu diria que a primeira razão é que numa sociedade socialista, o ideal que inspira essa sociedade é o ideal da igualdade. Enquanto que numa sociedade capitalista, o ideal que inspira essa sociedade é o ideal da liberdade. Então, a primeira diferença é igualdade e liberdade. A segunda diferença é que o socialismo cria ou se baseia numa ideia de que é preciso construir uma sociedade em que se elimine a propriedade privada. Pilar, digamos, o exemplo do que seria a igualdade na aplicação do ponto de vista econômico. Então, no socialismo, a ideia é que se elimine a propriedade privada, no mínimo dos meios de produção, mas em alguns casos isso foi levado até as últimas consequências, ou seja, toda e qualquer propriedade privada. A terceira diferença é que no socialismo se pensa um sistema político que possa atender às demandas dos trabalhadores, né? E esse sistema, em geral, no século XX, se viu representado pela ideia de um partido único, um formato, uma forma de organização do Estado, que nem sempre representou de fato os trabalhadores, mas que se opõe àquilo que seria a perspectiva de uma sociedade capitalista, onde o que nós temos são uma pluralidade de disputa pelo poder político que se dá através do processo eleitoral que nós estamos acostumados. Rebouças, você que faz parte, é coordenador de um sindicato, do Sinteste, digamos assim, nas suas ideias, na composição, há pessoas de pensamentos diversificados e de correntes políticas. É salutar para o sindicato ter essa participação? E qual corrente poderia ser assim que o sindicato busca, talvez, o socialismo igualitário para os seus servidores? Sim, o Sinteste, ele tem na sua formação, na formação da sua direção, a visão. E a visão predominante no campo das ideias é a visão e a defesa do socialismo, né? E nós nos baseamos lá, como o professor Marcos Antônio citou, no século XIX, a partir do Manifesto Comunista, escrito por Marx em 1848. E na composição, na formação de chapas para a disputa eleitoral, nós apresentamos claramente esses pontos que nós defendemos em busca da construção do socialismo através do programa que propomos à categoria dos trabalhadores, que são os técnico-administrativos da UFRN e da UFESA. E esse programa, apesar de ser um programa para dirigir o sindicato, mas ele tem pontos de fundo como a defesa do socialismo, a defesa da revolução proletária, a defesa do marxismo. Claro que dentre uma composição de 23 diretores, tem companheiros que não apostam nisso, mas que lêem, estudam e que em alguns pontos durante a gestão sindical vêm a
a somar com as nossas propostas. Isso é bom porque dá uma, digamos assim, uma oxigena as ideias dentro do sindicato? Isso, dentro da própria direção do sindicato, como na base da categoria, né? Já que é uma base bastante heterogênea, que ainda tem ilusões na democracia burguesa, que tem ilusões nos partidos patronais, que tem as eleições gerais como um fim e não como um meio, pessoas que defendem a propriedade privada do meio de produção, mas nós vamos educando, nós vamos apontando cursos de formações, seminários, na perspectiva de ganhar todos esses companheiros para a ideia do socialismo. Professor, o Rebouças fez tem um levantamento interessante com relação à base. Sair das ideias, sair dos pensadores e chegar realmente aquele que possa fazer acontecer o socialismo, ou qualquer que seja a sua ideologia, como é que se chega a essas pessoas, e essas pessoas como é que elas passam a entender para que elas possam começar a praticar essa ideologia? Bem, o futuro do socialismo está ligado a uma coisa importante, que é o reconhecimento de certos erros do passado e a tentativa ou a busca de tornar o socialismo uma ideia, uma ideologia atraente e viável. Isso significa pensar o socialismo nas condições do século XXI e não apenas reproduzir aquilo que existia no século XIX ou no século XX. Mas uma dessas condições, ela permanece as mesmas. A mesma. Uma delas é justamente o que você aponta, que para se chegar às bases, é preciso que se tenha formação política e é preciso que se eleve, digamos assim, o nível educacional e cultural da nossa sociedade. Na medida em que as pessoas conheçam, pensamentos e perspectivas diferentes, na medida em que as pessoas se deem conta de que outro mundo é possível, na medida em que as pessoas percebam que podemos construir uma sociedade melhor, o socialismo certamente ganhará mais adeptos ou pessoas com mais dedicação a ele. Professor, aqui em Natal nós tivemos talvez um avanço muito grande, foi a eleição de três membros para vereadores do PSOL, que é um partido realmente que pega a questão do socialismo, mas essa questão da participação popular. É um avanço já para dentro da política ter 3 representantes que possam representar, que possam dar essa conotação mais social? Eu só diria assim, me parece que são 2 vereadores do PSOL e um do PSTU, exato. De qualquer forma, são vereadores de esquerda. Eu diria para você que isso contribui, mas a questão fundamental, como toda ideologia, é ela realmente chegar à população, chegar às bases como nós falávamos antes. E nesse caso, o que é necessário para o socialismo, me parece, é realmente a construção de lideranças, é um passo importante, de lideranças que possam se tornar referências para determinados setores sociais que passam a votar, mas mais do que votar, a seguir ou a acreditar nessas lideranças. E é fundamental que, além das lideranças, se criem movimentos sociais organizados. Uma das grandes dificuldades de se pensar o socialismo no século XXI é que no século XX ele foi pensado a partir da ação de partidos, em geral partidos clandestinos. No século XXI, me parece, essa é uma estratégia que enfrenta dificuldades. É preciso, portanto, pensar o socialismo como algo que chegue às massas através dos movimentos sociais organizados, sejam eles na forma dos sindicatos, mas sejam eles na forma de movimentos comunitários que podem existir na nossa sociedade. Então, ter vereadores é até importante, mas o mais fundamental é que a sociedade... Para um pequeno intervalo e voltamos daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre o socialismo. Professor, no bloco anterior, o senhor falou na questão de o socialismo ter vários pensamentos, várias, digamos assim, não só uma ideia completa, mas várias ideias para se chegar a um ideal. E eu pergunto, quais são as correntes que há dentro do socialismo que poderia realmente ter essa pluralidade social, digamos assim? Existem diversas correntes, dependendo do momento histórico. Por exemplo, no século XIX, nós podemos dizer que há um socialismo de corte francês, inspirado na obra de Proudhon e Babeuf, que é um socialismo que, em grande medida, foi classificado por Marx como um socialismo utópico. Há um socialismo chamado de materialismo científico ou dialético, o socialismo do Marx, socialismo científico, que é uma tentativa, uma síntese das ideias dos franceses, da filosofia alemã e da filosofia política inglesa. Então ela tem também determinadas características.
E aí, por último, nós poderíamos apontar ainda no século XIX um socialismo inglês propriamente dito, que seria um socialismo de origem fabiana, da sociedade fabiana inglesa, que é um socialismo com base, com muito mais referência à ideia de autonomia do indivíduo e dos trabalhadores do que na organização de partidos políticos e da tomada de poder. No século XX, talvez a grande diferença, existem muitas diferenças ou classificações, mas talvez a principal se dá em relação à União Soviética. A Revolução Russa foi um marco na história mundial e um marco na história do socialismo. E ela fez, obviamente, também contribuiu para que houvesse uma divisão. A primeira é entre os revolucionários, que são aqueles que trabalham pela revolução, e os reformistas, que são aqueles que acreditam que as mudanças podem se dar de maneira lenta e gradual dentro do capitalismo. Então essa é a primeira distinção. Uma segunda distinção, a partir da Revolução Russa, é aquela que se dá entre aqueles que poderiam ser chamados de leninistas, stalinistas ou trotskistas, ou seja, pessoas que seguiam as ideias principais de uma dessas lideranças fundamentais da Revolução Russa. Portanto, assim, o socialismo, como eu reafirmei anteriormente, ele só deve ser tratado no plural. E se formos observar a realidade brasileira ou latino-americana, nós poderíamos incluir, o mundial, incluir nessas outras correntes um socialismo de inspiração maoísta, que foi importante em determinados períodos do século XX, um socialismo de inspiração cubana ou castrista, ou guevariana, que foi também importante e teve uma grande repercussão na América Latina, e hoje em dia não se pode deixar de mencionar talvez o socialismo chavista, ou então o socialismo de corte ou de perfil venezuelano. Todas essas são somente para mostrar a pluralidade do socialismo, E haveriam ainda outras correntes que poderiam ser mencionadas. Agora, o fato fundamental a ser destacado é todo socialista acredita na superação da sociedade capitalista e a criação de uma sociedade justa e igualitária. Mexeria muito com a economia para se chegar a esse socialismo, quer dizer, passaria por vários outros fatores para se chegar a um socialismo que pudesse dar essa igualdade? Eu só coloco, o senhor tocou na questão da Venezuela, de Chávez, os índices, diz que alguns índices da economia estão muito mal, outros da população conseguiram, a população mais baixa conseguiu chegar a um patamar interessante. Como é que fica essa situação? O socialismo, a sociedade socialista é uma sociedade socialista em todas as suas dimensões. Na economia, na política, no social, no ideológico. Portanto, falar em uma sociedade socialista é falar em uma sociedade que, em grande medida, é o reverso desta sociedade que nós conhecemos. E aí, talvez, os dois pontos fundamentais, que foram também importantes para o debate do socialismo no século XX, é a questão da economia. Então, numa sociedade socialista, o que ocorre, como o Rebouças já mencionou, é a socialização, que foi interpretada como estatização dos meios de produção, ou seja, a eliminação da propriedade privada. Numa sociedade socialista, é preciso eliminar a propriedade privada. O que hoje se discute é eliminar toda e qualquer propriedade privada ou eliminar a propriedade privada dos meios de produção, que é uma coisa diferente. O segundo ponto fundamental é que, além de ter esse arranjo econômico diferente, tem um sistema político diferente. O próprio Rebouças também já mencionou, a sociedade capitalista, em grande medida, se legitima através do processo eleitoral, que permite uma pluralidade de agentes ou atores políticos, inclusive atores que tenham problemas judiciais ou de outra natureza, acabarem sendo eleitos. Numa sociedade socialista, se imagina que o sistema político seria de uma democracia não apenas formal, mas de uma democracia onde todos pudessem viver numa sociedade democrática. Portanto, uma democracia que saísse apenas do sistema político e ingressasse em outras áreas. No fundo, saber, alguns autores falam disso, no fundo é se perguntar por que se vota para escolher os líderes políticos e não se vota para escolher líderes em outras áreas, na indústria, na educação ou em outros lugares. Rebouças, que paradigma, qual é esse paradigma que você deve chegar às massas e você como um meio do sindicato para poder conscientizar, para poder, numa sociedade em que o governo federal cada vez mais privatiza os meios de produção, como se combater? Primeiro nós remetemos ao ensinamento de Marx, Engels, Trotsky, Lenin, aí alguns até nos chamam de dinossauros.
A primeira experiência, lá em 1862, portanto no século XIX, com a tentativa da construção do primeiro partido mundial para se implantar o socialismo, a primeira internacional, deixou muitos ensinamentos. Veio a segunda, a terceira, nós estamos vivendo a época da quarta, e nós nos baseamos nesses ensinamentos. No tratado com os conceitos políticos, a prática, a praxis, a concepção política, sindical, onde nós levamos a luta contra o patrão de plantão, no nosso caso é o governo federal, nós como servidores públicos federais, através dos métodos da luta de classes, né? Ensinados lá por Marx, lá, desde a primeira internacional, desde o manifesto comunista que eu citei aqui no primeiro bloco. Então, combinando essas ações, é que nós vamos, através das campanhas salariais, das campanhas eleitorais, dialogando com a base do sindicato, dialogando com as massas, outros trabalhadores de outras categorias, na perspectiva de conscientizar os trabalhadores. Ou seja, partimos tudo a partir dos ensinamentos do professor Marx. Para nós do Sinteste, o PT é um partido burguês, é um partido capitalista, portanto não tem como atender os anseios das massas. Quer dizer que se afastou completamente do trabalho. Nasceu com a base operária, mas com um programa pró-capitalista na época, que agora se consolidou como um partido da classe burguesa brasileira. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos daqui a um minuto. O Diálogo Plural volta já já. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural. Hoje estamos conversando sobre o movimento socialista com o professor doutor Marcos Antônio, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Professor, deixo uma pergunta para os dois, para Rebouças e para o professor Marcos, sobre a questão da Venezuela. Houve essa mudança, Rebouças, grande nas últimas eleições, nesse legado de Chávez, de uma Venezuela, digamos que era bem capitalista com relação ao socialismo. Como é que você vê essa mudança que ocorreu? Tomando como referência o modo de produção capitalista, sim, houve uma mudança. Agora, não é uma mudança radical que atendesse aos anseios das massas trabalhadoras da Venezuela. A Revolução Bolivariana, ela é uma revolução muito parecida com a revolução que está acontecendo em toda a América Latina, com o ascenso de Lula ao governo, em seguida presidente Dilma, através de políticas compensatórias, e para nós não é um avanço que os trabalhadores esperavam e ainda esperam, né? O mesmo está acontecendo com a Bolívia, com o governo Evo Morales, na Argentina. O Brasil está nesse curso, tem um governo democrático popular com o seu terceiro mandato, já se preparando para o quarto, mas que as mudanças estruturais não aconteceram. Apenas programas que diminuem o sofrimento dos trabalhadores, como Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Remédio, Bolsa tudo, mas que continua com o desemprego em alta aqui na Venezuela. Os bolsões de miséria da Venezuela são muito parecidos com os bolsões de miséria do Brasil, do Chile, da Argentina, da própria Bolívia. Então, para nós, a Revolução Bolivariana se deslocou um pouco do capitalismo, mas ainda está muito longe, apesar do fenômeno eleitoral Chávez, né? Porque não é um programa socialista, é um programa que expropie, que aponte no sentido de expropriar a burguesia venezuelana. E o Maduro está aí já assumiu, está para cumprir essa tarefa da Revolução Chavista Bolivariana, que vai manter a burguesia com os seus meios de produção, e isso não atende aos interesses históricos dos trabalhadores. Professor, você acha que a Venezuela foi nesse caminho, já que tinha o petróleo como uma grande fonte de renda, ele conseguiu atingir pelo menos uma parte no que ele queria, e se comparando com Cuba, qual seria a grande diferença? Eu só faria o alerta, né, tanto para o Rebouças como para os ouvintes, que eu acho que esses processos, seja no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Equador e na Venezuela,
são processos complexos, eu diria que, e que refletem o atual estágio do embate ou da discussão sobre o socialismo, que se no passado havia um caminho mais ou menos certo, seguro e garantido de como se chegar ao socialismo, nós vivemos agora no momento em que não se tem muita clareza sobre como se chegar ao socialismo e exatamente como construir essa sociedade socialista. O próprio Fidel Castro, que é o grande líder da Revolução Cubana, disse há 7, 8 anos atrás, numa entrevista, numa palestra na Universidade de Havana, que um dos principais erros da Revolução Cubana foi acreditar que alguém sabia como se chegava ao socialismo, porque eles copiaram grande parte do modelo soviético e depois se viram em uma situação complicada. Com relação específica ao socialismo cubano, eu diria que eles passaram, obviamente, por uma grande dificuldade, enfrentaram um isolamento político na comunidade internacional e uma dificuldade econômica enorme. Do dia para a noite, a economia foi reduzida pela metade. E o que eles têm procurado fazer é, diante da conjuntura atual, que é uma conjuntura pró-capitalista no cenário internacional, o que eles tentaram fazer foi manter as conquistas sociais da Revolução, manter certos elementos do socialismo, mas tendo que se adaptar a essa nova conjuntura. Portanto, há em Cuba mecanismos ou iniciativas de liberação, de liberalização econômica, que são feitos, às vezes, até a contragosto dessa sua liderança. A quebra digamos assim, da pujança econômica de Cuba se deu quando a União Soviética começou a quebrar não quebrar, mas aquelas modificações de Gorbachev, a perestroika? Talvez seja importante ressaltar assim, que enquanto na União Soviética, a partir de 82, 83, com a ascensão de Gorbachev, você tem a instauração da perestroika e da glasnost, que eram dois movimentos, um na política e um na economia, de reordenação da sociedade, em Cuba você teve um processo diferente, chamado processo de retificação de erros, que foi um processo que, ao invés de seguir o caminho da liberalização, optou por retomar, em grande medida, algumas das ideias do Che Guevara do início dos anos 60. Portanto, foram processos distintos. Também que explica depois o destino de cada uma dessas sociedades. Cuba tinha uma sociedade que alguns autores denominam de uma utopia subsidiada, porque ele dependia econômica e financeiramente e militarmente da União Soviética. Apenas rapidamente, alguns dados interessantes são: Cuba recebia algo como 6 bilhões de dólares no início dos anos 80 da União Soviética para ser gastos em qualquer atividade. Além disso, recebia armamentos gratuitos, recebia petróleo e recebia um conjunto de outros benefícios ou subsídios. A queda da União Soviética fez com que Cuba perdesse grande parte desses recursos e a economia caiu pela metade. Você teve uma repatriação dos cubanos no exterior, principalmente dos militares, e você teve uma necessidade de reestruturação econômica. O período mais duro foi o ano de 92, 93 e 94. Depois disso, Cuba começa a se recuperar, mas dentro do contexto já mencionado. Rebouças, você acha que o Brasil pode chegar a ter futuramente, não um socialismo implantado, mas uma condição social melhor? Sim, vai depender do desenvolvimento da própria sociedade, né? As experiências estão aí, experiências vitoriosas, como a experiência de 1917, na antiga União Soviética. Temos a construção de vários partidos aqui no Brasil, com essa perspectiva, principalmente os partidos da Quarta Internacional, criado a partir de 1938 por Trotsky, como o PSTU, PSOL e outros partidos que reivindicam o programa de transição, muitos se metendo aí no parlamento, assumindo o parlamento como uma forma tática, outros nas ações diretas, metidos nas lutas diretas da classe trabalhadora. Então, é uma perspectiva que nós temos pela frente, mesmo que venha através dos nossos netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. O programa Diálogo Plural está chegando ao final. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Dr. Marcos Antônio, Departamento de Ciências Sociais, José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN.
Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.